E aí galera, tudo certo? Hoje eu vou falar de uma tecnologia que eu tenho usado bastante ultimamente e que eu tenho gostado muito. Sem mistérios, vocês viram o título do vídeo, eu estou falando de Next.js. Next.js é um framework React, então ele é uma camada acima do React e a maior parte do tempo que tu vai estar programando com Next.js, tu vai estar na verdade usando React. Mas o Next oferece algumas features que facilitam a vida de quem está programando e eu vou mostrar um pouquinho de cada uma delas nesse vídeo. A primeira coisa que a gente tem que falar sobre o Next é que ele é um framework tanto de back-end quanto de front-end, ele transcende a barreira do front e do back. Ou seja, quando você está rodando um site Next.js, você está na verdade rodando um servidor Next no back-end com Node e uma aplicação React no front-end. Esse servidor é responsável por servir os arquivos estáticos para o front-end, ou seja, ele manda os arquivos JavaScript e HTML para o browser e isso é necessário para implementar algumas das features que o Next oferece. Beleza, então vamos sair um pouquinho da teoria e vamos para a prática. Com o que se parece um projeto Next quando tu executa o comando de criar o projeto? Então a gente vai executar aqui. A gente vai executar esse comando aqui, px create next step. Vamos dar um nome para o nosso projeto. Vamos botar só my site. E a gente pode dar um template aqui para o Next se basear. Ele vai criar todas as pastas e os arquivos para o projeto. Quando o comando estiver terminado, a gente já vai ter uma estrutura de arquivos aqui e esse site a gente já pode rodar com o comando npm run dev. O site inicial é bem simples, ele vai ter só uma página de bem-vindo com alguns links que levam para as documentações do Next.js. Ele nos diz aqui para começar editando o arquivo index.js na pasta pages. E essa é a primeira característica do Next.js. Todas as páginas do teu site vão estar dentro dessa pasta pages. Isso é uma característica chave do Next.js, porque é aí que a gente vai ver a nossa primeira feature do Next.js, que é o Folder-Based Routing. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as rotas do site são guiadas pelas rotas de pastas do teu projeto. Então, se a gente criar aqui uma nova pasta, vamos chamar ela de YouTube, e vamos copiar o arquivo da página inicial como template e vamos mudar alguma coisa aqui. Vamos mudar o título dele, vamos botar YouTube, remover todos os links que a gente tem aqui, vamos remover esse footer também, o estilo não me interessa e vamos trocar o título aqui para Olá YouTube. Agora, essa página que a gente acabou de criar já vai estar disponível no nosso site na rota /YouTube. Basta a gente vir aqui, botar /YouTube no browser e dar Enter. E aí tá, olá YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Então essa é a primeira feature do Next.js, tu não precisa lidar com routing, tu não precisa usar React Router, não precisa usar nenhuma tecnologia específica de routing, o Next já cuida disso para ti através da estrutura de pastas. Separar o site e o código dessa maneira com páginas nos permite usar uma outra feature do Next.js que é o Code Splitting. O Code Splitting se trata de dividir o código do teu site em vários pedaços que vão ser enviados para o browser na medida que o usuário navega o teu site. Isso permite ele navegar de uma maneira mais rápida e toda vez que ele abre a página pela primeira vez, o site vai carregar muito mais rápido porque ele não precisa carregar o código inteiro da aplicação React para renderizar a página. Para ver isso em ação, a gente vai usar um componente que se chama link do Next.js. A gente precisa importar ele de next/link. E a gente vai botar a referência da nossa página aqui como se fosse um link normal de HTML com o href /YouTube. Se a gente abrir o nosso Developer Tools e olhar a aba Network, a gente pode ver que quando a gente clica em YouTube, ele baixa youtube.js, que é o código dessa página daqui. Ou seja, esse código não tinha sido baixado até eu clicar naquele link. Diferentemente de um aplicativo React clássico que baixa o código inteiro da aplicação tudo de uma vez. A terceira feature sobre a qual a gente vai falar é o Server-Side Rendering, e é aí que o Next.js começa a brilhar de verdade. Quando tu cria uma aplicação React, normalmente o browser baixa primeiro um HTML de base, apenas com a raiz da aplicação, e depois um JavaScript que vai ser executado e vai preencher toda essa aplicação com dados e elementos dos teus componentes. Porém, existe a opção de executar esse JavaScript já no servidor, para que ele já preencha o HTML e mande para o browser o HTML já preenchido. Isso é bom por muitos motivos. Primeiro porque o usuário vai ver uma interface muito mais rápido e ele vai sentir que o site carregou mais rápido. Segundo que tu pode botar isso numa CDN para ser guardado numa cache. E terceiro que isso é muito bom para SEO, que é Search Engine Optimization, que nada mais é do que deixar o teu site mais fácil de ser achado por ferramentas de busca como o Google. Normalmente, para implementar Server-Side Rendering com React,
a gente teria que configurar nós mesmos um servidor capaz de executar esse React e mandar para o browser. Porém, o Next.js já oferece isso de base de uma maneira muito simples e muito fácil de usar. Para começar, essas nossas páginas que a gente tem usando o Next.js já estão sendo renderizadas no servidor e enviadas para o browser já renderizadas. A gente pode ver isso se a gente clica com o botão direito e clica em View Page Source. Aqui embaixo a gente vê que o HTML que o browser recebeu já são os componentes React renderizados pelo servidor. Se você fizer isso numa aplicação React que não faz server-side rendering, você vai ver que o browser não recebeu nenhum componente pré-renderizado. Ou seja, ele teve que executar o código JavaScript que foi baixado para poder mostrar uma interface na tela. Mas e se a gente quiser renderizar conteúdo dinâmico nesses componentes? Dá para fazer no servidor? Sim, o Next.js nos permite fazer isso de uma maneira muito simples. A gente só precisa exportar uma função assíncrona chamada getServerSideProps. Essa função vai retornar um objeto. Esse objeto possui uma propriedade chamada props. E essa propriedade props vai ser passada como as props do componente React que renderiza essa página. Vamos colocar um nome aqui. Vamos pegar esse nome da nossa props e vamos renderizar ele aqui. E tá aí nossa página já renderizada com o nome que a gente pegou no getServerSideProps. Se a gente for ver no View Page Source, a gente vai ver que isso aqui já foi pré-renderizado no servidor. Nessa função getServerSideProps, a gente pode fazer muito mais do que só botar um nome estático aqui. A gente pode fazer qualquer operação assíncrona, como, por exemplo, chamar uma outra API ou até um banco de dados. Vamos então fazer isso, vamos chamar uma API aqui e em vez de passar o meu nome, eu vou passar o nome que for retornado dessa API. Agora a gente pode ver aqui que o nome que a gente está mostrando nessa página e renderizando já no servidor foi o nome que a gente pegou lá da nossa API. E isso tudo aconteceu no servidor quando o Next.js estava renderizando essa página para a gente. Mas não para por aí. Além do Next nos oferecer a possibilidade de renderizar no servidor, ele também nos oferece a possibilidade de renderizar em tempo de compilação, o que é conhecido como Static Site Generation. Alguns frameworks são famosos por isso, como o Gatsby, o Jekyll, Hugo, entre outros. O que é igualmente bom em termos de SEO, mas é ainda melhor em termos de experiência do usuário e de cache numa CDN. E para fazer isso, assim como tudo no Next, é muito simples. Da mesma forma que a gente tem a função getServerSideProps, a gente tem a função getStaticProps. Ela faz exatamente a mesma coisa, funciona exatamente do mesmo jeito, a diferença é que ela vai ser executada em tempo de compilação, ou seja, ele vai fazer essa chamada aqui para a API na hora de fazer o build do projeto e a gente vai ter uma página estática que a gente pode hospedar onde a gente quiser, até mesmo no GitHub Pages, por exemplo. Nessa função getStaticProps, tu pode até mesmo acessar o teu sistema de arquivos e pegar informações do teu sistema de arquivos. Isso é muito usado em sites como sites de notícia e blogs, onde tu pode deixar arquivos, que são os teus posts, e renderizar eles em tempo de compilação. Por último, mas não menos importante, eu vou falar da feature de API do Next.js. Como eu falei antes, o Next é um framework que te permite fazer tanto o front-end quanto o back-end na mesma codebase, no mesmo repositório. Então é claro que ele também te permite criar uma API HTTP que pode ser usada pelo teu front-end. Para fazer isso, basta criar uma pasta chamada API dentro da pasta Pages, criar um arquivo JavaScript ou TypeScript nessa pasta, e a rota do teu endpoint dessa API segue a mesma lógica do que a rota das páginas. Vai ser /API, nome do teu arquivo, e se tu tiver mais pastas dentro dessa pasta API, vai seguir essa mesma lógica. Para implementar esse endpoint, tu só precisa exportar como export default uma função assíncrona que vai receber dois parâmetros, um para requisição, que contém todos os headers e bares e parameters da tua requisição que tu está fazendo para a API, e um para resposta, onde tu vai modificar e vai enviar uma resposta para o browser. Aqui a gente não vai fazer nada com o parâmetro da requisição, mas a gente vai enviar uma resposta ainda assim. Agora, se a gente for no site, na nossa rota, a gente recebe a resposta que a gente programou. Quem já mexeu com o Express.js já conhece esse paradigma. Então é isso, galera. Essa é a minha introdução às features que o Next.js te oferece. Eu sei que é muita informação condensada em pouco tempo e que ainda assim faltou muitos detalhes. Next.js é uma tecnologia que eu comecei a usar só recentemente para um projeto que eu estou fazendo para um amigo meu. Esse projeto eu fiz inteiro ao vivo lá no meu canal da Twitch. Então se vocês ficaram com alguma dúvida, pode passar lá no meu canal e perguntar que eu vou ficar mais do que feliz de responder. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezinho que nos ajuda bastante. E se você não gostou, pode deixar o dislike, mas eu peço encarecidamente que deixe algum comentário com algum feedback sobre o que eu posso melhorar. Muito obrigado para todo mundo que assistiu, tenha um ótimo dia e um abraço a todos. Eu acho que por causa da closure aqui, o fato de que eu estou fazendo uma função lambda e declarando o toggle dropdown como essa função lambda,
esse is dropdown open ele fica com o valor inicial e nunca muda. E eu tenho que fazer isso a cada chamada, na verdade.